Dessa forma, de maneira bem resumida, eu apresentei para vocês os dois padrões epidemiológicos e agora o item é muito importante, é um item curto, acho que tem 2 slides, que vai falar sobre o princípio fundador da epidemiologia, da fitopatologia, conforme a gente estuda nos livros. Esse princípio fundador nem sempre está explícito, mas se a gente lê com atenção o texto, ele está normalmente implícito no que está escrito. Então vamos ver o que é esse princípio fundador. Eu vou partir do ciclo que nós já vimos, o ciclo de doenças policíclicas. Nós já vimos também que a disseminação primária, esta daqui para cá, é pouco frequente, porque se eu tenho uma área distante, a maioria dos esporos que vêm pelo vento, por exemplo, eles vão cair, não importa onde, no pasto, no quintal de uma casa, e poucos chegarão num hospedeiro suscetível que eu estou representando aqui como uma nova área de plantio. Então, ela é pouco frequente, enquanto que a disseminação secundária é muito frequente, porque a planta doente aqui, ela está rodeada de planta suscetível. Então, qualquer disseminação, que não seja muito longa a distância, cai numa planta suscetível. Em virtude disso, o princípio fundador da epidemiologia, que vocês encontram nos nossos livros, no livro de Viçosa, em livros internacionais, diz isto daqui, ó. A filosofia da fitopatologia tradicional, ou o princípio fundador, 1 e 2. 1. O papel da disseminação primária, esta daqui, é introduzir o patógeno em áreas indenes, em áreas que não têm o patógeno. Então é para isso que serve a disseminação primária. Ela introduz o patógeno numa área que não tinha o patógeno, só. Não causa epidemia. A disseminação primária não causa epidemia porque são poucos os esporos que têm esse sucesso. Tá? O subsequente desenvolvimento da epidemia é governado pela disseminação secundária. É essa que causa a epidemia. Eu estou falando de doenças policíclicas. Então é pouco inóculo primário e é muito inóculo secundário se as condições forem favoráveis. Se elas não forem favoráveis, não tem epidemia naquele ano. Esse princípio fundador tem uma consequência importantíssima para o manejo, que é o que nós estamos interessados aqui na nossa aula. Então está aqui o princípio fundador, nós já lemos, e a consequência para o manejo. A consequência do princípio fundador para o manejo é esta: medidas de manejo implementadas somente na propriedade considerada são suficientes para controlar a doença. Por que isso? Porque a epidemia se constrói com a infecção secundária, e a infecção secundária se dá na propriedade considerada. Ela não se dá em outro lugar, ela se dá ali. Isso significa que se eu tenho uma fonte de inóculo aqui e a minha propriedade aqui, o controle, segundo o princípio fundador, é na propriedade. Em outras palavras, se um controle for usar um fungicida, eu vou pulverizar a minha propriedade. Vocês nunca viram ninguém pulverizar a propriedade do vizinho. Tá certo? Eu pulverizo a minha, pronto, resolvi o problema. Manejo na propriedade baseado no princípio fundador, e vocês vão ver que para a maioria das doenças esse princípio funciona, e funcionou e continua funcionando muito bem. Eu vou dar exemplo disso já já. Então guardem, princípio fundador. A consequência do princípio fundador. Eu devo me preocupar com a minha propriedade, com o meu campo, com o meu canteiro. Se eu cuidar dele, eu resolvo o problema de doença. Não preciso me preocupar com o vizinho. Manejo dos padrões 1 e 2. Então eu vou voltar um pouquinho com o padrão 1. Eu tenho que atuar no inóculo primário, vocês já sabem, que não tem secundário. 2 exemplos.
se eu fizer tratamento, fumigação no solo, eu destruo os microesclerônios. Eu estou controlando a doença. É um processo difícil e caro, você tratar solo. Porque o solo é volume, né? Quando você trata a folha é superfície. Volume é outro problema. Ou fazer rotação de cultura. Se eu planto batata, está lá cheio de microesclerose, eu paro de plantar batata naquele local, planto outra coisa, 1 ano, 2, 3, vários anos. Mas rotação de cultura também atua contra o inóculo primário e é assim que as doenças monocíclicas são controladas. As policíclicas, diferentemente, eu preciso atuar no inóculo secundário. E normalmente eu atuo no inóculo secundário através de resistência genética, variedade resistente, se houver, nem sempre há, ou com um produto químico, um fungicida, um bactericida, um inseticida contra os insetos vetores. E essas técnicas de controle, essas estratégias de controle, elas agem no inóculo secundário e, de acordo com o princípio fundador, se eu atuar na minha propriedade, eu resolvo o meu problema. E essa ideia, baseada no princípio fundador, tem funcionado bem para a maioria das doenças, como eu já disse. A compreensão do patossistema leva, então, a essas considerações que são muito pertinentes e lógicas, e é isso que a fitopatologia tradicional recomenda. Isto daqui, manejo na propriedade. Eu vou dar um exemplo que o manejo na propriedade funciona, que é uma maravilha. Nós temos aqui um exemplo de um campo de soja. A doença é ferrugem asiática da soja. O patógeno é Phacopsora pachyrhizae. Esse é o campo de soja. O agricultor, o dono do campo, ele pulverizou um fungicida contra a Phacopsora e, por um erro de aplicação do tratorista, ele esqueceu de pulverizar essa faixa aqui. Então ele foi para lá, em vez de voltar aqui, ele errou e voltou para cá. E o que aconteceu? Aconteceu que na faixa em que ele não pulverizou por acidente, a ferrugem arrasou com a soja. Mas na faixa que ele pulverizou, a soja está sadia. Isso mostra a potência do fungicida em controlar a doença aonde ele foi aplicado. Então, quando eu digo que aplicar na sua propriedade resolve, esse exemplo é muito mais gritante, porque a fronteira entre o aplicado e o não aplicado é uma planta do lado da outra. E funciona assim mesmo. Tá? Então, tem funcionado para a maioria das doenças essa estratégia de manejo na propriedade, baseado no princípio fundador. Então, medidas de manejo implementadas somente na propriedade, no caso aqui propriedade está entre aspas, porque não é nem propriedade, né? Na faixa que foi esquecida, são suficientes. Mais um exemplo, só para vocês gravarem bem. Outra doença importantíssima, requeima da batata, causada por Phytophthora infestans. Aqui eu tenho uma estação experimental que está testando produto químico. Então eu tenho aqui um canteiro de batata, onde foi usado um fungicida, e aqui eu tenho um canteiro com o mesmo número de plantas, onde não foi usado o fungicida. Não foi usado o fungicida. O que aconteceu? Morreu tudo aqui e lá está sadio. Isso significa aquilo, medidas de manejo implementadas na propriedade agora é um canteiro, são suficientes. O fungicida controla com eficiência tanto a disseminação primária quanto a secundária. Ali não tem disseminação nem primária nem secundária. O esporo que saiu daqui, caiu lá, morreu. Se morreu, a secundária não ocorre. Então tem funcionado bem o manejo na propriedade baseado no princípio fundador. Muito bem. E com isso nós encerramos a primeira metade. A primeira metade era a epidemiologia tradicional, eu não falei ainda do HLB dos citros, vou começar a falar agora. O HLB dos citros também
pode ser traduzido do chinês como doença do dragão amarelo. Aqui é uma planta de citros, em grande parte sadia, mas aqui tem o ramo que foi infectado pelo patógeno. Esse ramo infectado, essa é uma doença sistêmica, logo ela vai se translocar para a planta toda, e essa planta vai ficar amarela inteira, ou vai morrer ou vai deixar de produzir. Por que doença do dragão amarelo? Então esse slide aqui, eu acho ele interessante. Vocês estão vendo aí uma planta com o HLB. E se vocês treinarem a visão, vocês vão enxergar um dragão amarelo nessa planta. Essa planta é aqui no Brasil, na região de Araraquara. Tem aqui a planta. Vocês estão vendo o dragão ou não? Esse daqui, ó, é a cabeça do dragão. A orelha do dragão, a boca, o focinho, tá? Depois vem o corpo do dragão aqui. Aqui a pata traseira. A pata traseira aqui é o rabo dele. Se vocês estão duvidando do que eu estou falando, vejam a animação que foi feita. O dragão está aí, viram? Esse dragão parece mais uma lagartixa, mas em todo caso. Então está aí o dragão, a doença do dragão amarelo. Então essa doença ela é muito importante por vários fatores. Ela é causada por uma bactéria chamada Candidatus liberibacter asiáticos. Liberi é de vasos liberianos, de floema, e bacter é de bactéria. Asiáticos porque ela vem da Ásia, da China, provavelmente. Isso daqui é um vaso do floema, de uma planta de citros, e aqui dá para ver os bastonetes da Liberibacter, uma bactéria em forma de bastonete. Ela tem vetor. Se ela tem vetor, significa que o fato dela estar dentro do floema da planta não faz com que essa doença seja do tipo do verticillium que estava no xilema preso. Essa daqui está no floema, que é interior à planta, mas ela não está presa. Ela não está presa porque ela tem quem a tire de lá e a leve para outro lugar. Então, basicamente, isso aqui é uma doença que eu vou colocar provisoriamente aqui no nosso padrão 2. Tá certo? É uma doença que tem ciclo secundário, que tem vetor que tira a bactéria do floema e leva para outra planta. O vetor é esse inseto aqui, chama Diaphorina citri, é do grupo dos psilídeos. Ele é muito pequenininho, dá para ver a olho nu, mas é bem pequenininho. E tipicamente ele para nesse ângulo de 45 graus com relação à superfície onde ele está pousado. A doença é sistêmica. Isso significa que um psilídeo que inocule a bactéria num ramo da planta vai ocasionar a morte dessa planta. Compare uma doença sistêmica com uma ferrugem da soja, por exemplo, que um esporo causa uma lesão na folha, só. A lesão não sai daquele espaço. Aqui não. Aqui um psilídeo infecta a planta, potencialmente pode tomar toda a planta pela sistemicidade da doença. Uma foto ampliada dos bastonetes no floema. Isso daqui é microscopia eletrônica, aqui é de varredura, aqui é de transmissão, onde vocês veem a parede celular da bactéria. E algumas imagens do vetor, a diaforina, está aqui a diaforina, está aqui a diaforina, se alimentando em brotação nova, que é onde ela gosta de se alimentar, está aqui. As ninfas, os estádios ninfais da diaforina, ovos, ninfas ampliadas. Muito bem. Que importância tem essa doença? Ela é muito importante porque ela foi detectada, identificada na região de Araraquara em 2004. Depois, em 2008, eles começaram a fazer levantamentos. Em 2008, nós tínhamos 1 milhão de plantas sintomáticas no estado de São Paulo. Em 2009, isso passou para 1.700.000. Em 2010, para 3.700.000.
em 2011 para 7.660 plantas com sintoma. Em 2012 pulou para 14 milhões de plantas. Aí eles pararam de fazer levantamento, porque a coisa estava indo para o buraco, né? Em 2017 eles fizeram o último levantamento, onde eles encontraram 16% de plantas infectadas, o que corresponde a 33,5 milhões de plantas sintomáticas. 33 milhões de plantas sintomáticas. Essa porcentagem é que a gente estima que a população de plantas em São Paulo é 200 milhões. 200 milhões. Então, 16% equivale a 33 milhões de plantas sintomáticas. Isso significa planta sintomática agora, fora o que já morreu nos anos anteriores. Sintomáticas agora. Essa situação pode parecer periclitante, mas para vocês terem uma ideia, tem gente muito pior que nós. Na Flórida, por exemplo, que foi o nosso maior concorrente para suco de laranja, a doença apareceu 1 ano depois de nós. Foi identificada 1 ano depois do que ela foi identificada aqui. 2005 lá, 2004 aqui. Antes do HLB, eles produziam, em média, 250 milhões de caixas de laranja. A produção prevista para 2017 e 2018, segundo o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, publicado no mês passado, é de 54 milhões de caixas. De 250 para 54. Uma redução de 78% na produção em 12 anos. E tendência de cair. Em outras palavras, a cultura dos citros, que dá a placa dos carros da Flórida, isso aqui é uma laranja, toda a placa de carro tem uma laranja, que é o símbolo do estado, essa cultura está desaparecendo, porque eles têm, mais ou menos, em 2017, 80% das plantas infectadas. Nós temos 16, eles têm 80. A nossa produção prevista para 17 e 18 é 374 milhões de caixas. E a produção é estável, apesar do crescimento da doença. Por que está estável? Que segredo é esse? O segredo é que a doença ela não perdoa, ela tira do mercado os pequenos produtores. E no lugar dos pequenos produtores, os grandes produtores plantam no lugar. E os grandes produtores têm uma chance de controlar a doença muito maior que o pequeno, como nós vamos ver daqui a pouco. Então, a produção está mais ou menos estável, apesar da saída de milhares de pequenos produtores do mercado, estão plantando outra coisa, arrendando para cana, a maior parte, mas as grandes indústrias e os grandes produtores estão ocupando o lugar. Nós voltaremos a isso breve. Então, o HLB é a mais séria doença dos citros, nós estamos colocando ele aqui no padrão 2 provisoriamente, e o produtor, principalmente o pequeno produtor, ele fica realmente indignado com a situação e perguntam para nós quando que nós, pesquisadores, vamos apresentar a solução para essa tragédia do Huang Longbing. E desde 2013, veja, a catástrofe é maior ainda, hein? Desde 2013 a gente responde assim, a solução nós já encontramos, mas vocês não conseguem implementá-la, vocês, principalmente, são os pequenos produtores. Por que o Brasil consegue controlar a doença e os Estados Unidos não? Nós não conseguimos controlar a doença, né? A doença está crescendo. Como? A gente controla de forma mais eficiente. Mais pro fim, se eu não tocar nesse assunto, você pergunta de novo. Tá? Então nós temos a solução e vocês não conseguem implementar. Aliás, nenhum país do mundo conseguiu implementar. Nós somos os melhores até hoje. Nenhum país do mundo. E a pergunta é, que raio de solução é essa que ninguém consegue implementar? Que solução é essa? Bom, é a solução que nós encontramos. Essa é a solução. O objetivo da aula é esse, é mostrar para vocês essa solução.
Não é uma solução fácil, não é a solução que o agricultor quer, mas é a solução que existe e que ajuda o grande produtor. Não é porque nós queremos trabalhar para o grande produtor, porque o grande produtor, vocês vão ver por que a coisa funciona razoavelmente bem. Então nós já examinamos o HLB dos citros e vamos agora definir para vocês o terceiro padrão epidemiológico. Nós tínhamos dois que vinha do Vanderplanck. O padrão 1, doenças monocíclicas, e o padrão 2, doenças policíclicas. Eu vou definir um terceiro para essa doença que nós colocamos provisoriamente no grupo 2, no padrão 2. Eu vou tirar ela do padrão 2 e vou criar um padrão 3 para ela. E vocês vão ver por quê. E para fazer isso, eu vou ter que fazer uma coisa extremamente drástica. Eu vou negar o princípio fundador da fitopatologia. Eu vou falar que esse princípio fundador, ele funciona para a maioria das doenças, mas não para este tipo de doença. É isso que nós vamos ver. Recordação. Então, esse slide vocês já conhecem. É só uma recordação do princípio fundador. O papel da disseminação primária é introduzir o patógeno em áreas indênes e o subsequente desenvolvimento da epidemia é governado pela disseminação secundária. Consequência disso é que se eu tomar medidas de controle, de manejo dentro da minha propriedade, eu resolvo o meu problema e nós vimos que isso funciona bem para a maioria das doenças. Mas não vai funcionar para essa doença e é isso que nós vamos discutir. Negar o princípio fundador é negar a filosofia da fitopatologia tradicional para algumas doenças. Então, veja, eu não estou negando o princípio da fitopatologia. Eu estou negando para esta doença e para as doenças afins que nós trataremos no final da aula. Eu vou tirar o HLB do padrão 2, que ele estava provisoriamente, e vou definir o padrão 3. E o padrão 3 eu vou chamar de doença policíclica, que é uma doença policíclica, com disseminação primária contínua, e o esquema que vocês já conhecem, ele foi modificado com essas setas maiores, aqui 3 setas em vez de uma só, dizendo que a infecção primária ela ocorre continuamente. Aliado a essa disseminação primária contínua, nós temos as características que tornam o grupo 3, o padrão 3, explosivos. As características são, primeiro, a disseminação primária contínua, a presença de um vetor, é o segundo, e a infecção sistêmica é o terceiro. Se você juntar doenças que têm disseminação primária contínua, que têm vetor e que têm infecção sistêmica, nós estamos diante de uma situação explosiva, porque é impossível, com essas características, controlar a disseminação primária. Quem pode me explicar por que é impossível controlar a disseminação primária num caso desse? Num caso desse é com vetor e com infecção sistêmica. O que tem esse sistema que é diferente da sarna da macieira ou da ferrugem da soja? Eu mostrei para vocês Phytophthora infestans, que num canteiro tratado não tinha doença, apesar do canteiro vizinho estar dizimado. Isso significa que a disseminação primária foi controlada e a secundária não ocorreu porque não houve primária. Aqui não se controla a primária. Por quê? Sempre vai chegar vetor com... Sempre vai chegar vetor com a bactéria. E por que não mata o vetor? O inseticida. Por que a Phytophthora morre com o fungicida e esse aqui não morre? É mais difícil controlar o inseto. Porque é mais difícil controlar. O vizinho também tem que controlar. Mas esse é o ponto, né? O vizinho também tem que controlar. Mas esse é o ponto. Porque o plantador de batata, se ele aplicar o fungicida na área dele, o vizinho que se dane. O vizinho que se dane. A pergunta é por quê? Então, voltando, o que você falou? É mais difícil. Por que é mais difícil? Porque a quantidade de coisas que ele tem que ingerir
é maior e também porque ele se alimenta de fluidos da planta, né? Não é da superfície da planta. Tá mais ou menos. O que impossibilita o controle do inseto é que o inseto que vem de fora, infecção primária, vem de fora. Então ele vem de um pomar altamente contaminado, ele já vem com a bactéria, tá? Essa infecção primária ele já vem com a bactéria. Pousa na planta, a planta está com inseticida. Pousa na planta, vai se alimentar. Enfia o estilete dentro da planta. Adquire o fungicida, quem sabe? Porque tem fungicida, o inseticida sistêmico ou não sistêmico, ele ingere também. Só que é instantâneo. Ele ingeriu, morreu? Não. Não tem nenhum inseticida que mate instantaneamente. Ele demora para matar. Quantas horas, Jorge? Mais ou menos. Não para esse caso, assim, mas 48 horas. 24 horas. Se fosse 10 minutos, também ia dar na mesma. Então, ele transmite a bactéria antes de morrer. E se a disseminação primária é contínua, então vem um inseto aqui, transmite a bactéria, depois ele morre. Quer dizer, ele morrendo não vai ter disseminação secundária. Mas já houve a disseminação primária. E ela é contínua. E ela é sistêmica. Aquela planta que recebeu, ela vai morrer ou vai deixar de produzir. Se a doença não fosse sistêmica, essa doença seria uma bobagem. Seria uma bobagem. Porque eu mato o inseto, vai dar uma lesãozinha ali onde ele picou, e grande porcaria. Não vai afetar em nada. Mas a doença é sistêmica. Então, veja, essas características aqui são muito importantes. E isto daqui, a impossibilidade de controlar a disseminação primária, você tem que estar na cabeça isso. É isso que faz com que o sistema seja diferente. É por isso que tiramos do padrão 2, pusemos no padrão 3. Então, o HLB é muito diferente da sarna da macieira, ou da ferrugem da soja, ou da fitófita do infesto, ou de qualquer doença comum, para as quais o nosso, como é que chama? O padrão, eu sempre esqueço o nome dessa coisa. O nosso, para todas as doenças para as quais o princípio fundador continua valendo. O HLB é diferente, por causa da disseminação primária contínua, da presença do vetor e da infecção sistêmica que fazem com que o controle da disseminação primária seja impossível. Tá certo? Fale. E as doenças causadas por vírus estão nesse padrão 3 também? A pergunta dele é se as doenças causadas por vírus estão nesse grupo também. Vocês vão ver que algumas das doenças causadas por vírus estão nesse grupo e são piores do que esse. É os últimos 2 slides que eu vou mostrar. Então, os vírus, que têm vetor, que são sistêmicos, ou, enfim, os vírus que têm essas características são assim.